Gente, eu vim aqui pedir desculpas, né? Eu não consegui postar o vídeo, né, de comemoração do Halloween aqui do canal no dia 31 de outubro, né? Tô postando depois. Eu tive alguns compromissos aí que eu não pude faltar no dia 31. Cheguei em casa muito tarde, aí fui fazer outras coisas. Tive textos para entregar, né, também nesse fim de semana, então realmente ficou muito corrido e eu não consegui gravar os vídeos antes do dia 31 para poder deixar como estreia, para não ter esse problema, mas, né, estamos aqui. Eu queria falar com vocês, mostrar aqui primeiro alguns livros. Eu tenho essa edição de, de alguns contos, aqui tem alguns contos do Edgar Allan Poe. Esse livro, essa edição é de 1981, é uma edição que eu gosto muito, eu comprei num sebo, tá? Ela, para eu ler, eu ainda preciso de óculos, mas é uma edição que eu gosto pelo tamanho, né? Porque é um tamanho não muito grande, não é um livro grandão, né? E tem textos do Poe muito legais. Eu tenho esses 3 livrinhos aqui que eu comprei na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a última Bienal do Livro. E eu li alguns textos do H.P. Lovecraft, né, para ver se eu ia escolher algum dos textos dele para nossa comemoração de Halloween, mas eu acho que vou deixar, né? Acho não, vou deixar para depois, né? Li um ou outro conto dele, mas vou deixar mais para frente, ou para a próxima comemoração do Halloween, ou para algum vídeo mais para frente, né, para a gente falar só do H.P. Lovecraft. Há muito tempo eu estou querendo trazer para cá, para o canal, né, os textos do Poe. Então eu, né, li nesse livrinho aqui, tá? É também, esse livro é da editora Tordesilhas, tá? Contos de Imaginação e Mistério, de Edgar Allan Poe. Esse aqui é até melhor para ler, né? A letra é melhorzinho para mim, que eu não enxergo muito bem. Eu ganhei isso aqui de presente de uma afilhada minha, chamada Joelma. E eu separei aqui 3 contos, né? O primeiro, vocês vão ver que eu me estendi muito, falei muito, né? Dei muito spoiler nesse primeiro conto, tá? Que é o Poço e o Pêndulo. Vou falar de outros 2 contos, só que de uma maneira mais resumida, mais sucinta, sem spoiler, porque a intenção do canal é incentivar a leitura, é fazer com que, a partir do conhecimento, né, do texto, do conto, do livro, vocês queiram procurar esse livro, né, para ler, procurar esse conto para ler. Né? Lógico que um ou outro conto aqui, um ou outro livro, a gente até dá um spoiler. Né? Pretendo trazer leituras para cá, né? Recitação de poesia, leitura de contos, mas a intenção não é ler com vocês, a intenção é incentivá-los a ler, tá? Dizer que estou querendo trazer a biografia do Poe para cá, é um cara que eu particularmente gosto muito da obra dele, né? Leio ele não é de hoje, eu leio ele desde o meu ensino médio. E agora, nesse Halloween, eu tive a grande chance de trazer o Poe aqui para o canal. Eu estou muito feliz. Eu espero que todos vocês gostem, né, desse vídeo, gostem da resenha, né? Gostem dos comentários a respeito dos contos dele e que leiam, né? E que gostem dele, porque é um escritor ímpar, tá? No requisito, né? De mistério, de suspense, de terror. Eu não li ainda igual a ele, tá? Gosto muito do H.P. Lovecraft, mas Edgar Allan Poe é sem igual, tá? Agora vocês vão ficar aí com a resenha dos nossos contos. Gente, bem-vindos a mais um Book Júlio. A gente está aqui em ritmo de Halloween, né? E eu queria, como primeiro conto desse vídeo, né, apresentar para vocês
O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Nós só vamos falar de contos dele aqui nesse vídeo, tá? Eu separei 3 contos pra gente celebrar, comemorar, né, esse Halloween, né? Comemorar de uma maneira mais literária, né? Esse conto do Poe eu acho interessante, né? Pelo fato, quem leu vai ver que ele vai se basear na esperança. Tem um pouco de esperança, né, nesse conto. A gente vai ver que logo no início o nosso narrador ele vai dizer que ele estava perdendo os sentidos e que a última coisa que ele ouviu foi a sua sentença de morte pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então nós temos aqui um homem que foi condenado à morte pela Inquisição. Por quê? Não sabemos. Não sabemos se é bruxaria, se é sodomia, ou se ele aborreceu uma pessoa influente. Nós só sabemos que ele foi condenado. A gente sabe que ele está em Toledo, na Espanha, e que foi condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. E ele foi jogado numa cela, foi colocado numa cela. Essa cela é muito escura, tá? E ele recebe pouca comida, então ele está subnutrido. Então ele ali, ele vai, na narração a gente vai vendo que esse conto ele acontece entre o acordar e dormir ou o desmaiar, né? E acordar. A gente não sabe se ele está dormindo ou se ele está desmaiando, né? Creio eu que acontece as duas coisas. Ora ele está dormindo, ora ele desmaia, porque além da cela ser muito escura, a cela tem muitos ratos, né? E os ratos meio que roubam ali parte da comida dele. E ele começa a... né, ele se encosta numa parede e vai andando para entender, para conhecer esse local, para conhecer essa cela. E ele cai. Ele tropeça e cai. Nisso que ele tropeça e cai, ele vê que do queixo para baixo ele está sobre terra firme, do queixo para cima há um vazio. Aí ele entende, né? Ele pega uma pedrinha, alguma coisa e joga nesse vazio e ele vê que aquilo é um poço, tá? E esse poço é bem fundo. A gente vai ver que no conto ele vai narrar que desse poço sai um odor muito forte. Então a gente consegue entender que ele foi colocado nessa cela para cair, justamente para cair nesse poço. E esse odor muito forte, nesse cheiro muito ruim que vem de lá, é provavelmente proveniente de outras pessoas que já caíram, já morreram e os corpos estão lá dentro, né? Então, quando a Inquisição descobre que ele não morreu, né, nesse poço, o que eles vão fazer? Eles vão amarrá-lo e ele só fica com parte de um dos braços desamarrados para poder pegar a comida. E tem uma luz, aparece uma luzinha nessa cela e mesmo com essa luz continua bastante escuro. Ele consegue ver umas figuras desenhadas na parede, ele consegue ver alguns demônios, né, demônios comendo pessoas, né, fazendo horrores, torturas com seres humanos. E no teto ele vê uma imagem do deus Cronos com um pêndulo na mão. Só que esse pêndulo ele balança. Ele não só balança, ele balança e vai descendo. Quando ele, né, pega lá, fala assim, isso daí pode ser alguma coisa que vai me prejudicar, e ele percebe que esse pêndulo está descendo, ele pega um pouco da comida, da carne, esfrega na corda da outra mão, os ratos vêm, roem e ele consegue escapar desse pêndulo, né? Ainda consegue, o pêndulo pega a roupa dele. Esse pêndulo ele uma foice, tipo uma guilhotina, em formato de foice. Aquilo ali já ia cortá-lo, né? Estava na direção do coração dele.
e a Inquisição descobre que ele também não morreu pelo pêndulo. Então, as paredes dessa cela são todas de metal. E o que acontece? A Inquisição, essa parede essa cela é um mecanismo, é uma máquina, e as paredes começam a se movimentar. As 4 paredes começam a se movimentar para o centro, ou seja, de qualquer jeito ele vai cair no poço. Mas não só se movimentar, essa parede também começa a esquentar, ou seja, não tem escapatória, ele vai morrer de qualquer jeito. Uma outra coisa que eu percebi ao longo do conto é que ele fala da Inquisição como se fosse algo muito distante dele, como se ele ouviu dizer dos atos de fé. Ato de fé era a condenação e execução em praça pública, tá? Geralmente de pessoas acusadas por bruxaria. Tá? Lembrando que pessoas acusadas de bruxaria já entendia-se que essas pessoas tinham a alma vendida para o demônio. Então, os atos de fé, né, nos atos de fé, essas pessoas eram condenadas à fogueira, eram queimadas vivas ou enforcadas. E sempre se tinha orações pela alma dessas pessoas, para que Deus tivesse misericórdia, né, dessas pessoas, mesmo elas tratando com o demônio. Então, ao longo da fala dele, a gente vai vendo que o conhecimento que ele tem sobre a Inquisição é algo muito, muito distante, e que ele vai relembrando coisas, né, ao longo da sua estadia ali. Ele lembra, por exemplo, que quando foi condenado, né, eu lembro dos inquisidores quando ele foi condenado, fala que os inquisidores eram figuras, né, não usou esses termos, mais sinistras, as pessoas sempre são pálidas, com as vestes negras, as velas, ele lembra da sala iluminada por velas, a cera da vela derretia e formava desenhos de anjos, né, o que ele via na mente dele. Lembrando que ele podia, nesse momento, também já estar delirando, então a gente não sabe se realmente era assim. Só que uma coisa que é certo, é tudo muito escuro, é tudo muito difícil de se identificar, tá bom? E, por fim, né, quando a gente pensa que esse homem já está condenado, ele está condenado à morte, ele está no processo de morte, porque as paredes são de metal, estão quentes e as paredes estão se movendo uma para a outra, ou seja, ele vai ficar, ou ele cai no poço, ou ele morre, né, imprensado e queimado. Aquelas paredes param, né? Porque o exército francês invade a Espanha, né? Ele é resgatado e ele é salvo ali por um triz. Por isso que eu disse que esse conto do Poe é diferente, que ele tem uma esperança, né? O cara consegue escapar ali várias vezes por conta própria e no final, né, com ajuda. Mas é um conto diferente, tá? O terror, o suspense tá na escuridão, né, do não saber o que está acontecendo direito e do estar ali sofrendo constantemente uma tortura psicológica, tá? O que não era, e ele vai lembrar muito, o nosso narrador vai lembrar muito bem, e isso não era muito comum na Inquisição, tá? Pessoas condenadas por bruxaria, eles eram logo julgados, condenados e a sentença cumprida. Eles não eram jogados numa cela para sofrer torturas psicológicas. Tá? Isso não era comum de pessoas acusadas de bruxaria, tá? Pessoas condenadas por bruxaria. Então, o que eu achei interessante aqui é que o Poe ele coloca alguns mecanismos que a Inquisição espanhola realmente utilizou, ele coloca alguns fatos históricos, ele vai, né, falar o local em que a história se passa, que é em Toledo, na Espanha. Só que para quem tem um pouco de conhecimento histórico sabe
que Toledo foi invadida pela França em 1800 e alguma coisa. A Inquisição já tinha perdido muita força, muita influência na Espanha, já tinha acabado em Roma, já tinha acabado em Portugal, e na Espanha, Espanha que foi o último reduto inquisitorial, em 1800 a Inquisição já era muito fraca, né? Então não tinha essa influência toda que ele mostrou, que o nosso narrador mostrou que a Inquisição tinha, tá? Mas, assim, lembrando, é um conto de ficção, não é um conto que vai falar, né, que vai narrar algo verídico, tá? É puramente ficcional, mas é um conto extremamente cativante. Você fica preso nele, você quer continuar lendo para ver o que vai acontecer, porque esse cara é a estadia dele nessa cela é uma coisa de louco, tá? Gente, esse primeiro conto, né, eu falei um pouquinho melhor dele, porque é, né, um dos meus contos favoritos do Edgar Allan Poe. Eu vou falar aqui sobre mais dois contos com vocês, só que eu não vou entrar tão a fundo, não vou falar tão profundamente desses outros contos, para o vídeo não ficar muito longo, tá? A gente já está aqui em quase 12 minutos, eu falando de um conto, tá? Eu queria, nesse vídeo, falar de três, então vai ficar uma coisa assim muito, muito, muito extensa. Então, esse conto vai ficando por aqui. Os próximos eu vou dar menos detalhes. Não vou dar spoiler, vou tentar não, porque nesse aqui eu dei praticamente spoiler do conto todo, tá? Nos próximos eu vou procurar não fazer isso, até porque o objetivo do canal é incentivar a leitura e não contar, né? Não dar spoiler das leituras que eu acho importantes ou que eu acho boas para serem feitas, tá bom? Então, aqui ainda nós temos mais dois contos, até o próximo conto. Então, gente, ainda em ritmo de Halloween, eu vou falar com vocês agora ainda sobre, né, contos de imaginação e mistério de Edgar Allan Poe, sobre o conto O Gato Preto, tá? Lembrando que eu tentarei, como sempre, não dar spoiler, tá? Porque a intenção dos vídeos, a intenção do canal é incentivar a leitura, não vir aqui, né, contar a história, falar sobre o livro, né, de maneira aberta, dando spoiler para a pessoa conhecer a história. A melhor forma de conhecer é lendo, tá? O Gato Preto vai narrar a história de um rapaz que vive com sua esposa, tá? E ele começa a beber muito, tá? Ele vai se tornar um alcoólatra. E esse cara, ele tem um gato preto de estimação. E depois que ele bebe, ele começa a fazer, né, várias coisas com o gato, né? Tem várias situações que ele faz o gato viver, né? E quem tem bichinhos como eu, né, que eu tenho um gato e dois cães, né? Quem gosta de animais não vai gostar muito, né, desse, acredito eu que não vai gostar muito desse enredo. Mas é, o gato morre, né? E aparece um outro gato preto na casa dele, tá? E esse conto em si ele tem um ar sobrenatural, né? No final a gente vai ver que tem um assassinato aí no conto, né? Realmente ele vê esse novo gato, né, como algo de outro mundo, algo sobrenatural, como uma criatura já não, né, do nosso mundo natural. Esse conto, né, apesar de não gostar de uma coisinha ou outra que acontece nele, é um conto que eu gostei bastante, tá? É um conto que ele vai trazer um lado do autor, né, pra gente, um lado muito sobrenatural, as coisas que ele gostava de escrever a respeito disso, né? Tem contos do Poe que só são de mistério, tem outros contos que você consegue realmente
sentir uma certa aflição, né? Ele tem isso, ele consegue fazer com que a gente sinta medo, sinta aflição, sinta angústia com o seu texto, tá? Isso daí eu acho maravilhoso nesse autor. É um dos poucos autores que eu li, né, de terror, de mistério, que conseguiram me fazer ficar aflito ao ler, que me fizeram não querer ler à noite, tá? Já teve textos do Poe de eu começar a ler e fechar o livro, pegar um outro livro para ler ou assistir a televisão, porque realmente me deu uma certa angústia, me deu uma certa aflição. Falei, não, eu não vou ler isso agora. Deixa amanhecer, que aí eu fico mais seguro, tá? Tem textos dele que a gente consegue sentir esse tipo de coisa. Mas é um conto que vale muito a pena ser lido, tá? Para quem gosta de terror, para quem gosta de mistério, tá? Para quem gosta de textos que falam sobre coisas sobrenaturais. E fica aí essa dica de leitura aí pro nosso Halloween. Então, gente, o terceiro conto que eu li para o nosso Halloween é A Queda da Casa de Ursh, tá? O nosso narrador ele já vai iniciar o conto dizendo que ele tem medo daquela casa, ele tem receio daquela casa. E naquela casa mora um amigo dele. Só que esse amigo ele tá meio depressivo, tá meio triste, né? Tá doente. E ele, o narrador, vai até essa casa, né? Passar um tempo com o seu amigo, passar uns dias com o seu amigo. Uma série de acontecimentos estranhos começam, né, a surgir na casa. E a irmã desse personagem que vive na casa falece, morre, tá? Eu não vou falar mais muito o que acontece aqui no conto, né? Mas é um conto. Eu não gostei do final pelo que acontece com a irmã, né? Eu não gostei muito do final do conto, mas é um conto que consegue deixar você apreensivo, consegue deixar você, né, sentir o suspense. Mas é o que eu falei, o final não me agradou. Pode agradar outras pessoas, tá? Pode ser legal para outras pessoas, mas eu não gostei muito desse final. Mas é um conto que ele vai te prendendo. É um conto que você quer ler, quer chegar até o final, tá? É um conto que vale muito a pena. Ele constrói muito bem essa história, tá? É uma história é uma história de mistério, de suspense, né? Não é? E tem um ou outro ponto de terror. Não diria que esse conto é um conto de terror. A meu ver, ele tem um ou outro ponto de terror e ele é um conto inteiro de suspense, de mistério, mas é um conto que o final não me agradou, tá? Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, seria um 7, né? Até porque a gente está falando do Poe, e o Poe é um escritor excepcional, um autor excepcional. Mas estão aqui, né, os 3 contos do Edgar Allan Poe, né, que eu tirei desse livro, tá? Contos de imaginação e mistério, para ler para este Halloween, para este Dia das Bruxas, para este 31 de outubro, tá? Se você gosta do canal, se você gosta de literatura, se você quer ficar, né, por dentro das coisas que estão acontecendo aqui, se inscreve se você não é inscrito, dá like, compartilha, tá? Comenta aqui que o comentário ajuda muito a gente. O trabalho aqui é fomentar a leitura, incentivar o hábito de leitura, né, das pessoas, fazer com que obras que algumas pessoas possam não conhecer, né, sejam conhecidas. Então, assim, a gente pede a ajuda de vocês, porque o que a gente quer aqui é ajudar, né, a leitura a ser melhor vista. O que a gente quer é ajudar as pessoas a criarem esse hábito, que é um hábito, além de saudável, né, para a mente, né, é um hábito maravilhoso. Né? Quem lê consegue ultrapassar qualquer fronteira.